Senhoras e senhores, boa tarde. Sou Leda Passos Batista, moderadora deste painel. Falo da cidade de São Paulo, estado de São Paulo, e em nome do presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, registramos e agradecemos a presença virtual da vice-presidente, senhora Selene Jefferson de Souza. Damos a todos as nossas boas-vindas. O tema desta palestra, Os Sinais de Aquário e o Brasil, será desenvolvido pelo senhor João Paulo Miranda. O palestrante nasceu na cidade de São Paulo, é graduado em Direito e pós-graduado em Direito Constitucional e Direito Tributário pela Universidade Mackenzie, São Paulo, cidade onde também exerce a profissão. Criador da Rádio Vibe Mundial em São Paulo. Ingressou na Sociedade Brasileira de Obiose em 2009, onde exerce a atividade de instrutor no Departamento do Sumaré, São Paulo. A palestra que agora será apresentada versará sobre os seguintes aspectos: o Brasil na Era de Aquário, filiação espiritual do Brasil, conexão com Israel e França, Revolução Francesa, prenúncio de Aquário e o ano de 2020. A grande conjunção de 21 de dezembro de 2020. Mapa astrológico do Brasil-nação. Início da guerra na Ucrânia. O futuro da geopolítica mundial, terceiro milênio. Neste momento, anunciamos a palavra do senhor João Paulo Miranda, palestrante, que terá 40 minutos para desenvolver seu tema. Hoje, o tema da nossa palestra é os sinais de Aquário, os sinais da Era de Aquário e o Brasil dentro desse contexto. Eu vou trazer alguns elementos simbólicos, especialmente dentro do contexto dos arcanos do tarô, do simbolismo dos planetas e também da conexão entre o tarô e os planetas. Também fazendo essa associação através das relações de causalidade numéricas. Então, nós vamos ter alguns arcanos que vão nos conduzir por essa jornada para nos trazer, sobretudo, reflexões acerca do momento atual em que nós vivemos no Brasil e no mundo, com vistas ao futuro. Mas como, não é verdade, como nós entendermos o presente e projetarmos o futuro se nós não compreendemos o passado? Então, eu trago uma conexão histórica que atesta a conexão do Brasil com Roma, com a antiga Roma, e principalmente com a conexão espiritual do Brasil com o antigo reino de Israel, bíblico, ainda nos tempos bíblicos, passando pela França. A França, aqui na Era de Peixes, se tornou, vamos dizer, um país central dentro do contexto evolutivo da Era de Peixes, no contexto europeu, naturalmente, mas que se desenvolveu naturalmente dentro desse contexto evolutivo atual da Era de Peixes, especialmente da Era de Peixes, em que a Europa se tornou o centro evolucional. Vejam que a França, embora nunca tenha tido o protagonismo de uma potência econômica da envergadura de Portugal e Espanha, né, dos países ibéricos durante a Era dos Descobrimentos, da Holanda e depois da Inglaterra, embora a França não tenha sido essa protagonista econômica, né, como potência econômica mundial, embora tenha sempre estado entre as grandes, a França representou sempre, nesse contexto desses últimos
principalmente aí 1.500 anos, um ponto central dentro do contexto europeu. A França foi o centro da cultura, foi o centro o centro de desenvolvimento do conhecimento, do saber, do hermetismo, do conhecimento hermético, do conhecimento oculto, do cabalismo, das filosofias, depois do iluminismo. Não é por acaso que a revolução que marcou a mudança do que os historiadores denominam de idade moderna para a idade contemporânea tenha sido a Revolução Francesa, que já era um prenúncio em 1789 da própria Era de Aquário. Então, eu vou fazer essa jornada, vou promover essa jornada chegando aos dias de hoje, com relação ao contexto geopolítico econômico mundial, envolvendo, portanto, não apenas o Brasil, a França, mas também a Rússia, os Estados Unidos, enfim, a China, e vamos ver aí o que nós conseguimos, não é, inferir e o que nós conseguimos projetar. Então, realmente, aqui o que eu proponho, repito, é uma grande reflexão sobre tudo. Eu vou projetar aqui a minha apresentação. Então, os sinais de Aquário e o Brasil. Gente, eu abro essa apresentação com o arcano 18, o 18º dos 22 arcanos maiores do tarô. E por quê? Porque esse arcano 18, a Lua, é o arcano que é regido pelo signo de Aquário. Como nós estamos no começo da Era de Aquário, nós estamos com um influxo de consciência muito forte relacionado a esse arcano. Portanto, o arquétipo que ele traz, o valor que ele traz, a consciência que ele traz é muito forte nesse momento. Ele é um arcano que fala sobre o nosso mundo, o nosso contexto neste momento. E vejam que o arcano mostra o quê? A Lua. A Lua representa a nossa alma, a Lua representa, portanto, a sede da evolução de nós, seres humanos. É a nossa alma em construção. Como sombra, ela representa os baixos instintos, os desejos mais densos, o astral mais denso. E também, pessoal, ele representa um jogo de polaridade. O arcano 18, como sombra, representa oposição. Porque, vejam, 18 nos remete a 180 graus. Lembrando que uma circunferência representa 360 graus. A circunferência completa, portanto, ela representa algo integral, algo completo. 3 mais 6 soma 9. 9 é o número que representa a perfeição. 18, como 180 graus, veja, 180 graus dentro de uma circunferência representa metade. Então, representa a polaridade, representa a oposição. Representa, portanto, como sombra, radicalismos também. Nós vamos falar muito também sobre o planeta Urano, que é o planeta que rege o signo de Aquário e, por conseguinte, tem uma relação muito forte com este arcano. Vejam que o arcano 18, ele tem uma conexão com o arcano 9, já que 1 mais 8 soma 9, e o arcano 9 é regido pelo signo de Leão. Então, mostra que a polaridade é entre o eixo Aquário-Leão. O arcano 18, Aquário, o arcano 9, Leão. O signo de Leão é um signo regido pelo Sol. O signo de Leão representa a ordem, representa o poder centralizado, organizado, representa o poder concentrado. O signo de Aquário representa a oposição a esse poder concentrado. Por isso que ele representa divisão também, divisão de poder.
o poder compartilhado. Enquanto o signo de Leão representa o rei, o signo de Aquário representa o povo. Então, existe esse jogo de polaridade. E vejam que o arquétipo do arcano 18 é a lua, que encobre o sol que está ali atrás. Enquanto que o arcano 9 representa, como um arcano solar, o próprio processo de superação das sombras lunares. Esse aqui é o arcano do adepto, o arcano daquele que se iluminou. Por isso que tem aquela conexão com o próprio sentido de integralidade de algo completo, como a própria circunferência, que nos remete aos 360 graus. Nós também vamos navegar, quem vai nos ajudar a navegar nesse processo é a letra Shin, o arcano 21. O arcano 21, o louco, que é também ocultamente conhecido como a libertação. Então, é importante nós vermos a conexão desse arcano com o próprio arquétipo aquariano, porque um dos símbolos fortes de Aquário, pelo lado de luz, é justamente o sentido de libertação, de emancipação do ser humano pela elevação da sua consciência. É o ser humano se tornando responsável por si mesmo e por isso ele é liberto. Ele é liberto pela consciência. E a libertação representando responsabilidade, porque se há liberdade sem responsabilidade, nós caímos no caos e na loucura, que, aliás, o caos é um dos nomes ocultos do arcano 18, não é? E a loucura, o louco, é o próprio nome do arcano 21. O louco e a libertação. Então, tem esse componente de loucura, entre aspas, pelo lado de sombra. Tá? Interessante porque o arcano 21, o arcano louco, ele tem o valor 21, não é? E a letra hebraica Shin, ela representa esses 3 fogos, né? Ela tem um sentido de trindade muito forte. São 3 anteninhas. São 3 velas acesas, 3 fogos. Ele é um arcano mestre, assim como o arcano 1, o mago, e o arcano 13, a morte ou a grande mãe. E o 21, quando você soma 2 mais 1, você tem 3. Então, ele tem uma conexão com o arcano 3, que é a imperatriz ou a realização, e também, né, invertido, o 21 é 12. 12 é o arcano, o pendurado, o sacrificado. Então, existe a relação entre esses arcanos direta com o arcano 21. E vejam o profundo significado cabalístico desse arcano também, pelo fato do 21 representar o 7, que é o número que rege a evolução, multiplicado por 3. Então, aqui nós temos o 7 e o 7 cifrado na própria letra Shin. Vejam, como eu falei, aqui existe todo, de uma forma simbólica, muito do processo que nós estamos vivenciando neste momento do início da Era de Aquário. Vejam que aqui o louco, né, ele procura a sua libertação, ele procura a sua emancipação, porque o outro lado do louco é aquele que alcançou a sabedoria, assim como o arcano 9, o ermitão, o iluminado, o adepto. Mas veja que aqui, mordendo a perna esquerda dele, nós temos um felino, um lince, que é um animal lunar, portanto conectado ao arcano 18, a lua, que morde a perna esquerda. Lembrando que o nosso hemisfério esquerdo é lunar, representa o astral, enquanto o hemisfério direito é solar, representa a razão. Vejam, os 2 arcanos aqui presentes, arquetipicamente, o esquerdo, a lua, o direito, o sol. Vejam que o que nos puxa para trás, o que nos impede de evoluir, no sentido de nos libertarmos, de realizarmos o Shin, a libertação, são as sombras
do nosso próprio astral, representado pela Lua no seu aspecto negativo. E o próprio gato, não é? O próprio lince, que morde a perna esquerda e até tira a calça do nosso querido louco, né? Deixa ele sem calças, né? Passando, veja aqui a relação, como eu falei, do arcano 21 também, com o arcano 12 e com o arcano 3, né? O arcano 12, o pendurado, e o arcano 3, a imperatriz. Que também, o arcano 12 é chamado de o sacrifício e o arcano 3, a realização. Aqui tem um jogo interessante, pessoal, só de curiosidade, aí eu já passo para os ciclos uranianos, os ciclos aquarianos. Vejam que o caminho entre o arcano 9 e o arcano 18 é justamente o 9. Né? O caminho, portanto, da superação, porque 9 mais 9 soma 18, certo? Já nós temos o caminho do 18 até o 21, é a realização pelo arcano 3, a imperatriz. A realização, porque 18 até o 21 é 13. Esse é o arcano que rege esse caminho. Enquanto o arcano 9 até o arcano 21 é através do sacrifício. Então, a superação, não é? A superação representada pelo arcano 9, a superação das tendências lunares, que nos leva à libertação, é um trabalho sacrificial. Lembrando que sacrifício tem o sentido de trabalho sagrado. É um trabalho sacrificial, mas que nos leva à realização, como o arcano 3, né, da nossa iluminação e, portanto, da nossa emancipação como consciência, a nossa emancipação como seres humanos, como individualidades verdadeiras, como indivíduos verdadeiros, aquele que se realizou, aquele que se integrou, aquele que completou o seu sol, não é? Remetendo, portanto, aí ao próprio arcano 9. Seguindo, como eu falei, o arcano 18 tem uma profunda conexão com os tempos atuais, e o arcano 18, como eu disse, ele rege Aquário, nós estamos no começo da era de Aquário, portanto, nós temos o Aquário como um signo de Urano, nós temos um influxo muito forte do planeta Urano. Urano é o planeta que rege as revoluções, que regem os processos de grandes mudanças sociais, político-econômicas. Ele representa quebra de paradigmas, ele representa abertura para o futuro, tá? Como luz, é a própria emancipação do ser humano através do processo de a libertação enquanto a emancipação do ser humano como consciência. E como sombra é o caos, como sombra é o radicalismo, como sombra é a oposição. E o que nos faz oposição são as nossas tendências lunares, as tendências bloqueadoras da Lua que estão cifradas aqui no próprio arcano 18. Então, vejam que nós podemos observar aí no nosso dia a dia como esse contexto está muito forte, né? Inclusive com relação a radicalismos, oposições, não é? Realmente muito fortes, como sombra, por enquanto, de Aquário. Lembra que um dos nomes desse arcano é o caos. Aquário, o Urano, não é? Como sombra é o caos. Vamos lá. Eu utilizei como parâmetro para falar dos ciclos setenários de Urano o ano de 1900. E por quê? Porque esse ano ele tem um significado muito forte de marco para a era de Aquário. É um ano simbólico em que, a partir do ano de 1900, houve um grande influxo de consciência que permitiu um grande desenvolvimento tecnológico durante o século XX. Isso é óbvio, assim, né? Só nós observarmos a grande revolução tecnológica que houve no século XX, a própria internet no final do século XX, não é? E essas características também são características muito aquarianas. Aquário rege também as inovações, rege as tecnologias.
Urano é um planeta interessante porque ele tem uma conexão muito forte com o aspecto humano, com a própria evolução humana. E veja que isso tem uma conexão direta com a evolução de cada um de nós, porque os ciclos de Urano atravessa o zodíaco inteiro em ciclos de 7 anos, o cabalístico número 7. Veja, isso até em filosofia, nas pedagogias, se fala dos ciclos, né, do ser humano, do 0 aos 7 anos, então é a criança, aí a criança começa a se desapegar do aspecto materno aos 7, não é? Aí aos 14 anos a adolescência, não é? Começa aquela fase de contestação, de descobrir quem sou eu, aí 21 anos a maturidade, aí 28 anos, não é? A juventude madura, representando também na astrologia o que nós chamamos de retorno de Saturno, e por aí vai, sempre em ciclos de 7. 28, 35, 42 anos, 49 anos, 56 anos, são datas, são idades muito marcantes. Se nós começarmos a observar as nossas vidas e essas idades, nós vamos ter grandes insights, pode ter certeza. Tá? Mas, fazendo a projeção a partir de 1900, dos ciclos de Urano de 7 anos, lembrando que esses ciclos representam momentos em que Urano entra nos signos, está nos primeiros graus de cada signo, tá certo? Então, por volta ali de 1900, Urano estava no início de Sagitário. Por volta do início de 1907, Capricórnio, e por aí vai. Tá? Não existe uma correspondência exata, mas aproximada. Certo é que de 2019, a partir de 2019 até 2026, nós estamos no 18º ciclo de Urano, a partir de 1900. E, portanto, o arcano 18 ganha mais força nesse arquétipo. Lembrando, além de tudo, que ele é um arcano de Aquário que é regido por Urano. Urano está no signo de Touro, que é muito simbólico, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso, tá certo? Desde 2019 até 2026. E fazendo uma projeção para trás, de 1900 para trás, nós chegamos ao 18º ciclo de Urano entre os anos de 1774 e 1781, que foi um período, não é, de grandes, já de prenúncio da Revolução Francesa. A Revolução Americana aconteceu dentro desse contexto, né, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Industrial, não é? E a própria descoberta do planeta Urano aconteceu em 13 de março de 1781, não é? O que é muita coincidência para ser uma casualidade. Né? Lembrando que a própria lei hermética da causa e efeito fala que não existem casualidades, tudo tem causa e efeito, tudo tem uma causa. Gente, vejam que nós estamos falando da letra Shin, não é? Como um arquétipo aquariano muito forte, e vejam que a letra Shin, esses 3 fogos, tem uma correspondência muito grande com o próprio símbolo de Urano, que rege Aquário, o arcano 18, a Lua. Estão vendo aqui os três fogos, a trindade aqui em cima, do símbolo de Urano. Da mesma forma, o símbolo de Netuno. Netuno que rege Peixes. Tá? O arcano que é conectado a Peixes, que rege Peixes, é o arcano 19, o Sol. Esse aqui, esse arcano lindo aqui. Então, vejam que nós estamos ainda, não é, sob os influxos finais da era de Peixes. Claro, nós já estamos na era de Aquário, mas ainda temos, não é, o influxo do fim do ciclo de Peixes. Aliás, né, os seus restos negativos, não é? Como se fossem restos kármicos do ciclo de Peixes, ainda presentes. Então, vejam que tanto o símbolo de Netuno como o símbolo de Urano, portanto, Peixes e Aquário, tem uma profunda conexão com o próprio símbolo da letra Shin ao arcano, portanto, a libertação, né, ou o louco. Vejam aqui
novamente, os arcanos 18 e 19, a Lua e o Sol, Aquário e Peixes. Aí agora, pessoal, as causalidades da relação do nosso Brasil com a história. Eu vou voltar a 2000 anos. Há 2000 anos, no contexto ocidental, a maior potência ocidental era Roma. Roma representava o poder temporal, certo? E vejam que existe uma coincidência interessante da fundação de Roma com a fundação da nossa capital, Brasília, o que também, a fundação de Brasília possui um simbolismo oculto muito forte, hermético muito forte, tá? Porque a fundação de Brasília não foi por acaso, não foi obra do acaso, foi necessária, foi algo de lei, algo relacionado à missão do Brasil dentro da Era de Aquário, né? Pelo trabalho aí grandioso desse grande ser que foi o nosso presidente Juscelino Kubitschek. Mas vejam a correlação. O aniversário de Roma e o aniversário de Brasília coincidem, são no mesmo dia, 21 de abril. 21 é o arcano 21, é o Shin. Vejam aqui o Shin presente na fundação de Brasília e o Shin presente na fundação de Roma, 21 de abril. Tanto que, em 21 de abril de 1960, na fundação, quando da fundação de Brasília, o nosso presidente JK enviou uma carta ao então presidente da Itália, não é, dizendo que nessa data, a 0 hora de 21 de abril de 1960, era fundada no Brasil, não é, a capital do terceiro milênio, assim como Roma tinha sido aí a capital do primeiro milênio. Então é interessante essa conexão. Vejam que o poder espiritual era representado no contexto ocidental pelo hebraísmo, pelo judaísmo, pelo reino de Israel, pela linhagem, portanto, hebraica, em que surgiu o próprio avatar do ciclo de peixes, portanto, relacionado ao símbolo de Netuno, Jesus. Tá? Mas vejam que existia essa conexão já de Roma com Israel, não é? Roma domina Israel, Roma representava o poder temporal, enquanto Israel, com o advento de Jesus, o Avatar Yoshua, representava o poder espiritual há 2000 anos, que representou o início da era do quê? De peixes. Depois, não é? Lógico, aí o Cristo, né? O Avatar, Jesus, nasce, o advento dele acontece no auge do esplendor e da grandeza do Império Romano. Aí, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano a partir de 325 depois de Cristo, tá? Já se aproximando, né, já num contexto de declínio do Império Romano, que culmina com o seu fim no ano de 476 depois de Cristo. Aí, só fechando aqui, portanto, Roma representando o passado e Brasília simbolicamente representando o futuro, como na própria visão de São João Bosco, o padroeiro de Brasília, essa visão que esse grande ser teve em 1883, em que ele vaticinou, não é, ali no paralelo 15, a existência de uma cidade onde floresceria a futura civilização. Tá? A civilização do futuro, portanto, relacionada à nova era de Aquário. Aqui, pessoal, só por uma questão de curiosidade, tá? As grandes eras astrológicas de 2000 anos, elas seguem o que nós chamamos de precessão de equinócios, em que cada ciclo, em cada signo, representa 2160 anos, ciclo completo.
E o ciclo completo pelo zodíaco, o ciclo de precessão de equinócios, representa 25.290 anos, o que somado é a soma e redução representa o próprio arcano 18. Né? Então, a força do 18 aí, novamente, e 2.160 anos, 2 mais 1, 3 mais 6, 9. Novamente, aí o jogo entre o 18 e o 9. Lembrando também que o padrão das yugas, das idades, quando se fala em idade de ferro, né, a Kali Yuga que nós estamos vivendo, não é? Que é um fim de uma era de ferro, né, o ciclo apodrecido e gasto, em vistas da era de Aquário, de uma Satya Yuga, de uma idade de ouro. Esse padrão ele corresponde ao número 432 dentro da teosofia. Tá? 4 mais 3 mais 2 é 9, 9 multiplicado por 2 é 18, não é? E 432 também representa 18 multiplicado por 24, tá certo? Que é a polaridade também do 12, entrando aí no processo dos 12 signos zodiacais, polarizados como supremo equilíbrio, já que 2 mais 4 soma 6. Aí a conexão, tá certo? Do antigo reino de Israel como poder espiritual chegando ao Brasil, mas tendo como link, tendo como ponte de conexão a formação do reino da França. Então, vejam que interessante as similitudes que existem entre a formação do antigo reino de Israel e a formação do reino da França. Essa tese é interessantíssima, ela foi trazida pelo astrólogo iniciado francês Yves Christian. Então, vejam. Por volta do ano 1000 a.C., Davi, o grande Davi, é escolhido e ungido como rei. Ele promove a unificação das 12 tribos de Israel e do Estado. Esse período que representa o reinado de Davi, do seu filho Salomão, que constrói o grande templo em Jerusalém, representa a glória de Israel. Tá? E dentro dessa linhagem é que vai surgir, vai ter o advento 1000 anos depois do avatar a Jesus, dentro da linhagem de Davi e Salomão. Tá? Aí o advento de Jesus como início da Era de Peixes. Aí vamos ver agora o papel da França na Era de Peixes. A formação do Reino da França, pessoal, acontece exatamente, coincide com o fim do Império Romano. O fim do Império Romano do Ocidente, quando o Império Romano do Ocidente cai sob as invasões germânicas no ano de 476. Nesse período, a Europa como um todo era formada por antigas regiões romanas, tá certo? Muitas delas ainda não cristianizadas também, tá? Em que se incluía a própria região da Gália, que corresponde hoje à França. Então, no fim do Império Romano, a Gália era um país celta e era um país ainda, entre aspas, pagão, não era um país, não era uma nação cristã. Em 481, logo depois da queda do Império Romano, um chefe de uma das tribos francas, Clovis, é escolhido como rei, batizado e ungido por São Remídio. Tá? Então, assim como Davi, ele foi escolhido, batizado e ungido no ano de 481. E aqui já entra uma conexão da própria escolha, batismo e unção de Clovis, como um reflexo da escolha e unção de Davi como rei, né? Isso 1500 anos antes. Assim como Davi unificou as tribos de Israel, Clovis unificou as tribos francas na antiga Gália. Não é? E claro que isso teve um papel relacionado ao governo espiritual da terra, porque a França teria, durante o ciclo de peixes, um papel importante, se não essencial, no desenvolvimento da Era de Peixes.
né? Seria um ponto central. Portanto, vejam a importância da França, alguns aspectos do papel da França na Era de Peixes, tá? Uma das missões do Cristo, do advento de Cristo, estava relacionada ao que nós chamamos de sinarquia, que era a formação dos futuros Estados Unidos da Europa unificada. Isso está relacionado à missão de Jesus como ponto espiritual e o que seria a missão de Roma como poder temporal. Com a crucificação, esse processo não foi como deveria. Mas, de qualquer forma, a França teve esse papel de se tornar um centro, inclusive, do cristianismo, um ponto irradiador do cristianismo dentro da Europa, tendo como foco o Vaticano em Roma, tá certo? Mas a França como um ponto irradiador também da própria, mais do que o catolicismo, da própria espiritualidade como um todo, porque a França foi sede de diversas escolas iniciáticas e fraternidades secretas dentro desses 2000 anos. Foi a sede, por exemplo, do catarismo de Languedoc, da Ordem dos Cavaleiros Templários, da franco-maçonaria, o martinismo, o cabalismo, o hermetismo, ressurgidos aí no século XVIII e XIX, com destaque ao trabalho do grande cabalista, do grande hermetista Alexandre de Saint-Yves d'Alvedre, que trouxe revelações muito a respeito da sinarquia. Lembrando que até 1911, o chamado ponto zero overnal geográfico era Paris. Só a partir de 1911 é que passou para Londres, né, o meridiano de Greenwich. As dinastias francesas na Era de Peixes, pessoal, aqui é para mostrar que a dinastia de Bourbon, que foi a dinastia que governava a França na Revolução, quando aconteceu a Revolução Francesa, era descendente direta da dinastia merovingia, que foi do primeiro rei dos francos, Clovis, como eu trouxe daqui a pouco, e isso passou a Portugal. O Reino de Portugal aconteceu no ano de 1139, tá? E era uma dinastia, quem fundou Portugal era uma dinastia francesa, a dinastia dos Borgonha, que eram descendentes também de Clovis, do primeiro rei dos francos, do primeiro rei ungido da Europa. E vejam que a dinastia de Bragança, que governou Portugal de 1640 a 1910, e o Brasil de 1815 a 1889, a dinastia de Bragança, portanto, também é descendente de Clovis, o primeiro rei. É o primeiro rei europeu. Aí, pessoal, a Revolução Francesa e o prenúncio da Era de Aquário, com relação também ao próprio ano de 2020. Mas existe uma relação com o fim dos Templários, chegando ao ano de 2020, tá? Opa! A missão de Joana d'Arc também é algo importante. A decapitação do rei Luís XVI, em 21 de janeiro de 1793. E lembrando que os ideais da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade representam também as três pilares das três chamas da própria letra Shin. É interessante porque existe o ciclo, né? Existe uma relação de correspondência entre o ano de 1789 e o ano de 2020. Tá? Esse ciclo é um ciclo de 231 anos. E nós vamos entender um pouco melhor por que existe essa relação. Lembrando que o ano de 1789 é o ano da Revolução Francesa. Mudou o destino do mundo. O ano de 2020 foi o ano em que também, né, nós tivemos aí a pandemia do coronavírus, que foi algo que mudou a nossa vida. Né? Nós ainda não sabemos direito nem os efeitos dessa mudança, né? Mas nós vivenciamos algo muito forte. É interessante porque nós estamos num ciclo médio, num ciclo astrológico de regência média de 36 anos
regido por Saturno, tá? O último ciclo de 36 anos regido por Saturno foi entre 1765 a 1800, portanto, corresponde àquela era de revoluções, final do século XVIII, e agora nós temos esse novo ciclo de Saturno de 2017 a 2052. 231 anos entre 1789 e 2020. 2 mais 3 mais 1 soma 6. 6 corresponde à letra hebraica Vav ou Vav, que é o arcano 6, que significa gancho ou ponte, ou seja, um link, uma conexão, um liame. 6 é o número que representa o supremo equilíbrio. A própria lei hermética da correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Existe uma relação oculta entre o número 6, o número 21 e o 231. Isso porque o 6 desdobrado gera o 21. E, por sua vez, o 21, que é o Shin desdobrado, gera o 231. Então, vejam que os 231 anos, entre 1789 e 2020, tá, tem como chave o próprio 21, o próprio Shin. Lembrando que também o arcano 21, como a libertação, tem muita relação com o advento do novo Buda da Era de Aquário, com o advento da consciência gloriosa do Buda Maitreya. Aqui, pessoal, só trazendo uma curiosidade, tá? Que a Revolução Francesa, tá? Ela teve como um símbolo a flor de lis, que nos remete também à ideia da trindade, do próprio simbolismo da letra Shin, e também do simbolismo dos planetas Urano e Netuno, certo? Como nós vemos aqui do lado. E essa sigla, ela foi a sigla utilizada como marco para o advento da Revolução Francesa. Isso está narrado no livro Memórias de um Médico, de Alexandre Dumas. A sigla, que o aspecto de rigor que se manifestou na Revolução Francesa utilizou para começar a Revolução Francesa, para dar um impulso, foi a sigla LPD, que significa em latim lilia pedibus destrui, não é? A destruição da flor de lis. Tá? Na verdade, a flor de lis era o símbolo associado à dinastia dos Bourbons, que teve um papel, tá? De importância, um papel de comando, de ligação com o governo espiritual do mundo, lembrando que a flor de lis representa o governo espiritual do mundo, é um símbolo de androgenismo, mas a dinastia de Bourbon, os Bourbons se tornaram indignos de continuar ostentando esse símbolo. Por isso aí o lílio pedibus destrui, a destruição da flor de lis. Aqui tem uma chave cabalística que eu acho muito, muito forte, tá certo? Porque o número 231, ele tem 8 divisores. Aqui vai para a numerologia pitagórica, tá? E se você soma todos os divisores de 231, você tem a soma 384. Que você faz a conexão, a correspondência cabalística, você tem a letra L conectada ao arcano 12, ao 3 ou ao 300. A letra P conectada ao arcano 17 ou ao arcano 8, 80, com valor 80. E a letra Dalet, o arcano 4, tá? Fechando, portanto, 384. Então, existe uma conexão deste número, tá? Com a próprio mistério da sigla LPD, que, projetando nos arcanos, nós vemos a figura do rei, da rainha, não é? O rei e a rainha que caíram em virtude do arcano 8, né? Da própria lei, maior que a tudo e a todos rege, tá certo? Então, aqui a própria figura de Luís XVI e Maria Antonieta, por que não? Né? Aqui as figuras de Cagliostro e São Germano, que representaram a face do rigor e do amor dentro do contexto da Revolução Francesa. Aqui, vejam que dentro
do que nós chamamos simbolismo, né? O tetragramaton hebraico, existe aqui no meio a letra Shin, que corresponde à flor de lis, e que corresponde à constelação do Cruzeiro do Sul, que está no centro da nossa bandeira, da bandeira do Brasil. Aí, pessoal, vamos ver agora, rapidamente, as relações de interesse astrológicas com vistas aos dias de hoje. Tá? Com vistas aos dias de hoje, aos sinais da era de Aquário, ao Brasil, com o momento que nós vivemos, tá? Com relação ao futuro. Então, vamos ver o seguinte, ó. Em 21 de dezembro de 2020, houve um fato astrológico muito simbólico relativo à era de Aquário. Vamos lembrar que 2020 nós estamos no auge, não é, ainda da pandemia, o mundo ainda estava parado. No dia 21 de dezembro de 2020, nós tivemos uma exata conjunção de Júpiter e Saturno, que nós chamamos de grande conjunção, estrela de Belém ou as Galáxias, a 0 grau do signo de Aquário. Se isso não é um sinal da era de Aquário, eu não sei mais o que é. Nesse mesmo momento, 21 de dezembro de 2020, às 15 horas, horário do Brasil, horário de Brasília, Sol e Mercúrio também estavam em conjunção a 0 grau de Capricórnio. Salmo 18, né, o preâmbulo do Salmo 18. Os céus publicam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Aqui, pessoal, apenas a título de curiosidade, né, esse aqui é o mapa astrológico do Brasil, nação, 7 de setembro de 1822, 17 horas. Olha que curioso, não é? Netuno e Urano estavam em conjunção no comecinho de Capricórnio. Tá? Estavam os dois shins juntos aqui. E esse eixo que nós chamamos de nodos lunares, tá? O nó do norte, que representa a direção ao futuro, né? Estava no signo de Aquário, dia 7 de setembro de 1822. Aqui, já uma conexão com os tempos atuais, que eu acho profundamente simbólica, pessoal. Vejam, aí no dia 24 de fevereiro de 2002, começa a guerra na Europa, neste ano. Em 2022, dia 24 de fevereiro. E aqui eu vou trazer para vocês apenas como reflexão, tá certo? Nós observarmos o posicionamento do planeta Urano, lembrando que Urano rege Aquário. Então, ele que está mais forte agora. Urano está no signo de Touro desde 2019. A última vez que Urano esteve no signo de Touro foi entre 1935 e 1942, tá? Que foi um ano de grandes convulsões no mundo. Não é? O início da Segunda Guerra Mundial aconteceu dentro do contexto de Urano no signo de Touro. Né? Urano traz mudanças, ele propicia, né? Ele privilegia revoluções, mudanças, guerras pelo lado negativo, e o signo de Touro representa vida, sobretudo. Né? Aí, vejam o seguinte, né? Urano, em 24 de fevereiro de 2022, estava a 11 graus de Touro, o que corresponde, fazendo uma correspondência, né, da última vez que Urano passou por esse grau de Touro, corresponde à data em que a Alemanha invadiu e anexou a Áustria, que foi um fato essencial para o começo da Segunda Guerra Mundial. Vejam, dia 13 de março de 1938, Urano estava a 10,54, praticamente 11 graus de Touro. E aí, se nós fazemos uma projeção para trás, tá? Dos ciclos de Urano no signo de Touro, nós tivemos em 16 de outubro de 1853 o início da Guerra da Crimeia, tá? Que envolveu a região da Ucrânia. A Crimeia fica na Ucrânia. Foi o maior conflito do século XIX dentro da Europa e que significou um prenúncio para a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 14 e 18. Vejam que Urano estava a 11 graus de Touro. E aqui, em 1769, né,
na política expansionista da Rússia, promovida pela imperatriz Catarina a Grande, tá? Representada pela Guerra Russo-Turca, né? Nesse período, a Catarina a Grande anexou boa parte da Ucrânia e anexou a Crimeia. Nesse início da campanha russa na guerra, vejam, Urano estava a 11 graus de Touro. É muita causalidade. Aí, pessoal, só trazendo um marco do ano de 1917, tá? Tem um sentido muito cabalístico com as previsões de Nostradamus. Eu não vou entrar nisso agora porque não dá tempo, tá? Mas o início das previsões de Nostradamus representa 1557 e até 1917 forma 360 anos na progressão astrológica. Tá? Então, Nostradamus francês, né, foi o grande vaticinador, né, o grande profeta da Era de Peixes, francês, não é? Aí vejam o ano de 1917 que mudou o destino do mundo, né? Foi um ano muito forte. Primeira Guerra Mundial, em 2 de abril, os Estados Unidos entram na Primeira Guerra. Em maio e outubro de 17 ocorrem os fenômenos, né, as aparições em Fátima, Portugal, chamado Milagre do Sol. Acreditando ou não na veracidade disso, foi um fato importante. E existem relações causais muito fortes também. Tá? No próprio dia 13 de outubro de 1917, o Papa Pio XII, né, que foi o soberano da igreja entre 39 e 58, durante a Segunda Guerra, foi o dia que ele foi ordenado arcebispo em Roma. Em 25 de outubro de 1917, ocorre a Revolução Comunista na Rússia. Tá? E em 2 de novembro de 17, a Declaração Balfour, tá? Que culminaria com a proclamação do Estado de Israel em 1948. Aí, pessoal, vejam que durante o século XX, a França entra num processo de declínio. Tá? Na Primeira Guerra, ela tem a maior parte do seu território invadido. Na Segunda Guerra, ela é ocupada pela Alemanha. Não é? Paris é dominada de 1940 a 1944 pelos nazistas. Ocorre o fim do Império Colonial Francês durante o século XX, o esfacelamento. Em 1968, ocorrem as revoltas em Paris, as revoltas estudantis, uma característica muito de era de Aquário. 1969, o fim da era de Gaulle, representando o fim, né, desse ciclo em que a figura do general de Gaulle foi muito forte. E 2019, esse terrível incêndio que acometeu a Catedral de Notre-Dame, que foi um centro de espiritualidade, não é apenas de catolicismo, mas de espiritualidade, né, dentro do contexto francês para o mundo, e esse incêndio foi muito simbólico no ano de 2019. Então, vejam, aqui o arcano 16, que representa a casa de Deus, as quedas, não é? Que rege também as quedas, regeu a queda da Bastilha, representando o começo da Revolução Francesa, prenúncio da Era de Aquário. Vejam aqui esse momento em que a torre, né, da Catedral de Notre-Dame despenca também, lembra muito o arcano 16, isso no ano de 2019, o ano que Urano entrou no signo de Touro, tá certo? Por que não, não é? O arcano 16 e a terrível ataque das Torres Gêmeas em Nova York, em 11 de setembro de 2001, né, um fato importante. A França, que permanecerá como guardiã do humanismo, como berço do humanismo, não é? Como eu falei, da filosofia, do hermetismo durante a Era de Peixes, não é? Para transmitir aos povos da Era de Aquário a terceira palavra da sua divisa, a fraternidade, não é? A terceira divisa dos ideais da Revolução Francesa, tendo a primeira como liberdade, a segunda como igualdade e a terceira fraternidade, valores, aí os valores superiores de Aquário. Enquanto ordem e progresso no brasão do Brasil serão seguidas de duas outras palavras, justiça e paz, para a Era de Aquário. Então, essa conexão, não é,
incrível que existe ocultamente entre a França e o Brasil. Agora chegamos a esse momento, não é, em que o ciclo europeu se encontra em declínio. Aí temos a grande superpotência das Américas, os Estados Unidos, não é? No Ocidente, no Extremo Ocidente, no Extremo Oriente, desponta a China. Aí agora vem a Rússia, parece que querendo tomar, não é, a sua posição na força, como uma potência do meio, não é? A China no Oriente, os Estados Unidos no Ocidente, a Rússia no meio. E o papel do Brasil nesse novo contexto, não é? Ocidental. É algo realmente para nós refletirmos dentro desse contexto grandioso que nós estamos vivendo. É um contexto simbólico muito forte. É um contexto de um grande influxo de consciência para o mundo, em que o Brasil, especialmente, se afigura numa posição privilegiada, principalmente tendo-se em vista que as perspectivas astrológicas para um futuro próximo são bastante tensas para o mundo, principalmente para os países do hemisfério norte. É muito tenso. Tá? Lógico que o Brasil vive, né? Nós estamos sentindo muito essa polarização, esse sentido de oposição. O arcano 18, a Lua, se afigurando neste momento com a sua força muito ligada à sombra desse arcano, né? Com esse aparente caos. Mas como nós vamos identificar a luz? Como nós vamos, não é, glorificar, por que não, prestigiar, privilegiar a ordem que está expressa na nossa bandeira, se nós não entendermos, não assimilarmos, não passarmos por esse processo de aparente caos, arcano 18, Lua, não é? E não aprendermos com ele, não fazermos aí um processo de junção, de val, visando um equilíbrio. Lembrando que, como diz a própria lei hermética da polaridade, nada é absoluto, nem todas as verdades são meias verdades e todos os paradoxos podem ser reconciliados. E aqui eu termino a minha apresentação. Agradeço a todos vocês. Senhor João Paulo Miranda, uma pergunta. Com relação ao contexto geopolítico atual, principalmente quanto ao papel do Brasil no início deste novo milênio, podemos ter uma noção do que as configurações astrológicas indicam para o futuro próximo? Olha, como eu falei, as configurações astrológicas, principalmente para o ano de 2023, estão bastante tensas. Isso num contexto mundial. É claro que o Brasil não está separado do mundo, né? Nós estamos dentro desse contexto geral, desse contexto coletivo. Mas existe, eu vejo, justamente um jogo de polaridade muito interessante, tá? Que é o seguinte, isso dentro do hermetismo, isso vale para astrologia e quaisquer das ciências herméticas, você busca o seu equilíbrio através do processo de integração. E esse processo de integração implica em você unir equilibradamente as polaridades. Então, veja, como nós estamos no início da era de Aquário, né? Então, e Aquário representa uma oposição a Leão, né? E Leão representa, como eu falei já no começo da palestra, Leão representa o rei, Leão representa o poder centralizado, concentrado, representa a ordem, representa aquilo que existe uma ordem, uma coesão. E não está errado. Tá? O que a gente deve buscar é a polaridade, é unir, é integrar as polaridades.
no momento, como nós estamos num momento de uma oposição, uma polarização muito grande, vem a energia de Aquário, não é? Muito forte no sentido de, é isso, contestar, desintegrar, sabe? Essa coisa, uma coisa meio assim de quebrar tudo, quebrar os vínculos com o passado, com tradição e com tudo. E o caminho não é por aí. Porque quem resolve, veja, quem resolve o problema de Aquário é Leão. E vice-versa. Lembrando ainda que o signo de Aquário, pela astrologia oculta, ele nasce de Capricórnio, porque ele é o signo da sequência de Capricórnio. E Capricórnio tem um sentido muito forte de responsabilidade. E nós estamos agora nesse ciclo de 2017 a 2052, regido por Saturno, e Saturno rege Capricórnio, em que nós somos muito cobrados a nossa responsabilidade também. Então, nós temos e devemos sim que lutar pelos nossos direitos e questionar, e perfeito, mas nós temos que, né, privilegiar, entender que existe um sentido de ordem, que nós devemos buscar ordem, que nós devemos buscar a nossa integralização, a nossa integração, primeiro com nós mesmos. É o sentido da circunferência, os 360 graus, não é? A nossa integração conosco mesmo, em primeiro lugar. Nós só vamos conseguir fazer uma mudança real se nós começarmos a mudar internamente cada um de nós. A revolução, ela é interna, para aí se expandir para o externo, e não o contrário. E lembrando da importância de se privilegiar também o sentido de responsabilidade, né, nesse ciclo médio aí de Saturno, que nos abrangerá e nos regerá até o ano de 2052. Agradecemos ao senhor João Paulo Miranda pela sua apresentação e informamos a todos que o e-mail do Congresso, coi@eubiose.com.br, estará à disposição daqueles que desejarem fazer contato conosco. Agradecemos a atenção e os convidamos para a próxima atividade desse congresso. Trata-se do tema do Quinto Império ao Futuro. Não esqueça de curtir o vídeo que acabou de ser exibido e siga acompanhando o trabalho da Eubiose, se inscrevendo em nosso canal e ativando as notificações. Paz, luz e progresso em harmonia de pensamento. É o que desejamos a todos vocês. Boa tarde.